Paz del Señor a todos. Bom é estar com vocês aqui em Espanha, Es bueno estar con ustedes aquí en España, conhecendo essa igreja, conocer esta iglesia, vendo muita gente que nós já conhecemos viendo mucha gente que ya conocemos e conhecendo outros y que conociendo otros. a gente está tendo o privilégio Estamos teniendo el privilegio de, nesta conferência, de esta conferencia, nós podermos conhecer. poderlos conocer. Tanto para mim quanto para Jéssica e o Theo, Tanto para mí como para mi esposa Jessica y mi hijo, é bom estar aqui. es bueno estar aquí. Obrigado pela recepção, Gracias por la recepción. agradeço a Deus por essa oportunidade, Agradezco a Dios por la oportunidad. agradeço ao pastor Vilmar, Agradezco al pastor Vilmar, aos obreiros, à liderança e à igreja. a los obreros y al liderazgo de la iglesia. Eu acredito que o Espírito Santo Yo creo que el Espíritu Santo vai falar muito ao nosso coração nesses 3 dias va a hablar mucho a nosotros en estos 3 e días. vai incendiar o nosso coração, Va a incendiar o nosso incendiar nuestro coração corazón para aquilo que nós temos que fazer, para aquello que nosotros tenemos que hacer. não só onde nós estamos, No solo en donde estamos, mas onde a igreja está, pero sí donde la iglesia está. fazendo aquilo que nós somos chamados a fazer em nome de Jesus. Haciendo lo que nosotros somos llamados a hacer en el nombre de Jesús. Antes que vocês se assentem, eu trago a saudação do pastor Josué Moreira Antes de que ustedes se sienten, traigo un saludo del pastor Josué Moreira e também de toda a igreja lá de Portugal. y también de toda la iglesia de allá de Portugal. Muito obrigado pela vossa generosidade, podem se assentar. Muchas gracias por su generosidad, puede sentarse. Nós vamos falar sobre as viagens do apóstolo Paulo, Vamos a hablar sobre los viajes del apóstol Pablo, o apóstolo dos gentios, el apóstol de los gentiles. que não eram Pastor, judeus. pastor. Nós vamos nos entendendo. Tá. Isso está a partir da página 23 do seu livro. Ese está a partir de la página 23 de su libro. Apóstolo Paulo é um dos maiores missionários e plantador de igrejas de todos os tempos. El apóstol Pablo es uno de los mayores misioneros y levantador de iglesias del mundo entero. É o primeiro grande teólogo cristão. El primer gran teólogo cristiano. Apóstolo Paulo é o responsável El apóstol Pablo es el responsable pela configuração de una configuración que nós conhecemos do cristianismo, que nosotros conocemos como cristianismo, devido às suas 13 epístolas. debido a sus 13 epístolas. O apóstolo Paulo é aquele que rompeu barreiras. El apóstol Pablo fue el que rompió las barreras. Rompeu barreiras religiosas, Rompió barreras religiosas, barreiras raciais. barreras raciales, Pelo trabalho dele, pero el trabajo de él, o evangelho el evangelio, foi além dos judeus. fue más allá de los judíos. Você olha para o apóstolo Paulo, Eh, Paulo usted mira para el apóstol e Pablo percebe que ele é um precursor, o que inicia. y percibe que él es un iniciador, él es el que inicia. A partir dele nós entendemos grande parte da missão da igreja. A partir de él parte la misión de la E iglesia. conhecer o trabalho dele, Y conocer su trabajo, nós somos inspirados. nosotros somos inspirados. Nós somos inspirados a nos mover em nossa ação missionária. Nos inspira a movernos en nuestra acción misionaria. Na igreja aqui em Espanha, La iglesia aquí en España, na Europa, en Europa, em qualquer lugar. en cualquier lugar. Você pode observar bem na introdução, bem no início da sua apostila ou do seu livro, Puede ver en la introducción de su libro que está dito que Deus sempre esteve ocupado que está escrito que Dios siempre estuvo ocupado em fazer com que a mensagem de salvação en hacer el mensaje de la salvación, chegasse a todas as pessoas llegar a todas las personas e que naturalmente ela fosse mais longe. y que naturalmente fuera más lejos. Nós observamos isso no princípio da igreja, Luego observamos que el principio de la iglesia, baseados no livro de Atos dos Apóstolos, basándonos en el libro de Hechos de los Apóstoles, a partir do capítulo 2, a partir del capítulo 2, onde fala do dia de Pentecostes. donde habla sobre el día de Pentecostés. Aí no seu livro Ahí en su libro há mapa, hay un mapa. e esse mapa também deve estar disponível aí no slide, no ecrã. Y ese mapa también está disponible en pantalla. Vocês podem ver que aquilo que apresenta na cor verde Tú puedes ver que lo que dice en color verde é o que mostra para onde foram as pessoas que estavam presentes no dia de Pentecostes. es para donde iban los que estaban presentes en el día de Pentecostés. Depois temos aí a cor laranja, Después tenemos lo de color naranja, onde mostra os cristãos que foram dispersos los cristianos que fueron dispersos depois da morte do diácono Estevão. después de la muerte del diácono Esteban. Depois, na cor
vermelha, Después tiene un color rojo. o qual nós vemos as viagens de Paulo. Y podemos ver los viajes de Para Pablo. onde ele foi, Para donde él fue, onde ele esteve, donde él estuvo, onde ele começou a igreja. donde él comenzó la iglesia. Então você pode perceber que tudo acontece depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Entonces puedo observar que todo empieza a partir del día de donde desciende el Espíritu Santo en el Pentecostés. E pode avançar com o slide, Thales, por favor, onde fala sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ahí es donde habla sobre la descender el Espíritu Santo en el Pentecostés. Percebam, igreja, que esse acontecimento é que impulsionou. Perciba que la iglesia esa iglesia fue el impulso donde comenzó. É o dia de Pentecostes que move a igreja para a obra missionária. El inicio de Pentecostés es lo que mueve a la iglesia a las misiones. Ou seja, é quando o Espírito Santo chegou nos discípulos. O sea, cuando el Espíritu Santo llegó a los discípulos E não chegou apenas como habitação, y no llegó solamente como una habitación, mas chega agora também com poder. pero sí llega con poder. Porque a palavra de Jesus foi: Porque la palabra de Jesús fue: recebereis poder. recibiréis poder, E recebendo poder, y recibieron poder. vocês serão minhas testemunhas. Ustedes serán mis testimonios. Onde vocês forem, Donde ustedes fueran, vocês serão minhas testemunhas. ustedes serán mis testimonios. Não só por terem o Espírito No Santo, solo por tener el Espíritu mas Santo, por estarem cheias do Espírito pero Santo. sí por tener el Espíritu Santo. Falo eu para pessoas cheias do Espírito Santo aqui. Hablo para personas llenas del Espíritu Santo aquí. A missão atingiu em pouco tempo uma escala mundial. Es una acción de poco tiempo, pero fue a escala mundial. Visto que naquele dia estavam em Jerusalém pessoas de 16 nacionalidades. Viendo que aquel día en Jerusalén habían personas de 16 nacionalidades. Vejam que discípulos cheios do Espírito Viendo que discípulos llenos del Espíritu impactaram nações. impactaron naciones. Estas nações Estas naciones foram alcançadas pelo Evangelho. fueron alcanzadas por el Evangelio. Simplesmente Simplemente porque o Evangelho foi pregado porque el Evangelio fue por predicado pessoas cheias do Espírito Santo. por personas llenas del Espíritu Santo. Após o dia de Pentecostes, Después del día de Pentecostés, aqueles que receberam a Jesus aquellos que recibieron a Jesús seguiram para a Ásia Menor. siguieron para Ásia Menor, a Asia Menor, Mesopotâmia, Mesopotamia, Arábia, Arabia, Norte da África, Norte da África, Ilha de Creta. Ilha de Creta. Uma Isla de ilha. Creta. Isto. Sí. E chegaram até Roma, inclusive. Y llegaron inclusive hasta Roma. Mas interessante que a igreja manteve a sua missão voltada apenas aos judeus. Pero algo interesante de la acción de la iglesia es que tiene su visión Apenas nos judeus, apenas no público judeu. apenas al público judío. Atos capítulo 11, versículo 19 nos conta isso. Hechos capítulo 11, versículo 19 cuenta esto. Atos 11, 19 conta que a igreja, Hechos cuenta que la iglesia, aqueles irmãos que foram parar em Antioquia da Síria, aquellos que fueron a llegar a Antioquía de Asia, eles é que foram além dos judeus. ellos son los que fueron más allá de los judíos. Ou seja, eles começaram a falar com os gentios. O sea, ellos comenzaron a hablar con los gentiles. Em Antioquia, meus amados irmãos, En Antioquía, mis amados hermanos, que os gentios começam a ser alcançados. es donde los gentiles comienzan a ser alcanzados. E por que é importante nós entendermos isso? ¿Y por qué es que es importante entender eso? Porque a igreja de Antioquia Porque la iglesia de Antioquía é a precursora das missões es la precursora de las misiones em outras nações. en otras naciones. É lá onde decorreu grande parte do trabalho do apóstolo Paulo. Es donde se recogió parte del trabajo del apóstol É lá Pablo. onde o apóstolo Paulo congregou. Es allá donde el apóstol Pablo congregó. É onde o apóstolo Paulo sentou para ouvir. Es donde el apóstol Pablo Sentou para se ouvir, sentó para oír, mas também se levantou para ensinar. pero también se levantó para enseñar. Porque quem não está disposto a sentar para ouvir, Porque quien no está dispuesto a sentarse a oír, também não pode estar aqui para ensinar. pero tampoco puede estar aquí para enseñar. Então, a espalhar as boas novas, Entonces, repartir las buenas nuevas. a igreja sai para o mundo a partir de Antioquia. La iglesia sale para el mundo a partir de Antioquia. Mas vamos voltar no apóstolo Paulo. Pero Vamos voltar no vamos a apóstolo volver Paulo. al apóstol Pablo. E a gente pode ir para o próximo slide, Thales, por favor. Y pasa a próxima slide. Quem foi o apóstolo Paulo? ¿Quién fue el apóstol Pablo? Esse homem que vem com o nome Saulo, Ese hombre que viene con nombre de Saulo, que é o seu nome hebraico. que es su nombre hebraico. Esse homem que tem o nome de Paulos como nome grego.
ese hombre que Está no tiene como slide. nombre Pablo, nombre griego, ¿no? Paulus, nombre latino. Paulus, nombre latino. E Paulo, como nós conhecemos, Y Pablo, como nombre que conocemos, nome romano. nombre romano. Deus não transformou o Saulo no Paulo. Dios no transformó a Saulo a Pablo. Ele já era Paulo. Él ya era A Pablo. única coisa é que a partir do capítulo 13 La única cosa es que a partir del capítulo 13 é que o Paulo usa o seu nome romano es que Pablo usa su nombre romano para poder ter mais influência no mundo gentio. para poder tener más influencia en Ou el mundo seja, gentil. Paulo era tão estrategista Entonces Pablo era toda una que estratega ele usa até as credenciais que ele tem, que usa las credenciales que él tiene, o nome que ele tem, el nombre que él a tiene, identidade que ele la tem identidad que él tiene para chegar nas pessoas. para llegar a las personas. Ele usa tudo que ele tem Él usa todo lo que él tiene para chegar nas pessoas. para llegar a las personas. Foram seus pais que lhe deram o nome Saulo, Fueron sus padres los que le dieron el nombre Saulo em homenagem ao rei Saul, en homenaje al rey Saúl. que assim como eles era da tribo de Benjamim. Y así como él era de la tribu de E Benjamín. tudo indica, tudo nos mostra A todo nos indica, a todo nos muestra de que ele era parte de uma família rica, de uma família respeitada, que él era de una parte, de una familia rica, una familia respetada. nascido aproximadamente por volta do ano 10 depois de Cristo, Nacido más o menos por el año 10 después de Cristo. nascido em uma cidade grega chamada Tarso, Nacido en una ciudad griega llamada Tarso, onde hoje é a Turquia. donde hoy es Turquía. E quando criança, Y cuando niño, ele viveu, cresceu no meio da cultura grega. él vivió, creció en medio de la cultura griega. Paulo cresceu num lugar voltado à educação. Pablo creció en un lugar visto a la educación. Tarsis tinha as melhores universidades. Tarsis tenía las mejores universidades. Tarsis era um lugar de comércio. Tarsis era un lugar de comercio. As pessoas faziam negócio em Las Tarsis. personas hacían negocios en Tarsis. Paulo cresceu nesse meio. Pablo creció en ese ambiente. Então Paulo cresce, nasce e cresce Entonces Pablo nace y crece em uma cidade que tem o melhor en una ciudad que tiene lo mejor do Oriente del e Oriente que também tem o melhor do Ocidente. y también tiene lo mejor del Occidente. Durante a sua juventude, Paulo foi viver em Jerusalém, Durante la juventud de Pablo fue vivir en Jerusalén, até porque ele tinha parentes por lá. hasta porque él tenía parientes A allá. Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo tinha uma irmã e um sobrinho vivendo em Jerusalém. Nos muestra la Biblia que él tiene una hermana y un sobrino viviendo en Jerusalén. Talvez ele tenha começado seus estudos dentro do judaísmo Tal vez él tenía iniciado el estudio en el judaísmo, por volta dos 13 a 15 anos. más o menos a los 13 a 15 años. Profissionalmente, Profesionalmente. Paulo aprendeu o ofício de fazer tendas. Profesionalmente, Pablo Aprendeu o ofício, a profissão sí, su profesión era de fazer tendas. de hacer campañas. Muito bem. Obrigado. Parabéns. Ele falava diversos idiomas. Él sabía hablar idiomas. Paulo, por exemplo, falava o hebraico, Pablo, por ejemplo, hablaba hebraico, grego, griego, aramaico aramaico e talvez o E- latim. y tal vez el latín. E por viver fora da Palestina, Y por vivir fuera de Palestina. então o apóstolo Paulo estava muito à vontade com a cultura grega. Entonces Pablo estaba muy familiarizado con la cultura griega. Mas tem uma característica interessante nesse homem também. Pero tiene una característica interesante en este hombre también. Mesmo vivendo fora da Palestina, Asimismo, viviendo fuera de Palestina, ele se manteve fiel à fé judaica. él se mantuvo fiel a la fe judaica. Ou seja, ele não se corrompeu. O sea, él no se corrompió. Outro detalhe no apóstolo Paulo é Otro detalle del apóstol Pablo que es ele era um cidadão romano que él era un ciudadano romano e que era algo difícil de ser conseguido naquele tempo. y que era algo difícil de ser conseguido en aquel tiempo. Era um privilégio. Era un privilegio. Era um privilégio das classes mais altas, Era un privilegio de las clases más altas. daquilo que nós conhecemos na sociologia como aristocracia. Es aquello que nosotros conocemos como aristocracia. E talvez ele tenha herdado essa cidadania romana Y quizás él tenía dada esa ciudadanía romana por parte do seu pai. por parte de su E descendencia. isso lhe trouxe inúmeros benefícios na Y missão. eso le trajo muchos beneficios en la vida. Por exemplo, Por ejemplo, apóstolo Paulo, Ela- no seu julgamento,
El apóstol Pablo, no seu julgamento, en su juicio, foi julgado perante César, fue juzgado delante de César, o imperador. el emperador. Isso só era possível para um cidadão Eso solo era posible para un ciudadano romano. romano. Por isso que ele apelou para Por eso César. es que él apeló para César. A sua cidadania o ajudou. Su ciudadanía lo ayudó. Outro benefício que você percebe é que ele não foi açoitado em alguma outra vez, Otro beneficio que él tuvo fue que no fue azotado en alguna situación por ser um cidadão romano. por ser un ciudadano romano. Outro benefício que ele teve Otro beneficio que él tuvo é de não morrer crucificado, es de no morir crucificado. porque a crucificação Porque la crucificación, era a pena de crucifixión morte mais significativa, era la pena de muerte más significativa, mais penosa, más penosa, mais dolorosa, más dolorosa dentro das decisões romanas. dentro de las decisiones romanas. E aqui é importante lembrar Y aquí es importante que o recordar nosso Senhor e Salvador que nuestro Señor y Salvador entregou a sua vida, entregó su vida, derramou o seu sangue derramó su por sangre cada um de nós, por cada uno de nosotros, da pior forma de la peor forma que poderia ter acontecido. que puede haber acontecido. E tudo isso por amor a cada um de nós. Y todo eso por amor a cada uno Por de isso a gente nosotros. pode glorificar o nome ¿Puede do Senhor glorificar nessa el nombre noite. del Señor? O apóstolo Paulo El apóstol Pablo não morreu crucificado no murió crucificado por ser por um ser cidadão romano. ciudadano romano. Veja que o caso dele foi diferente de Pedro. Vea que el caso de él fue diferente al de Pedro. Se você conhece a história da tradição da igreja, Si tú conoces la historia de la tradición de la iglesia, você sabe que a história nos conta que Pedro sabe que la historia cuenta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Pedro fue crucificado de cabeza hacia abajo, mas foi crucificado. pero fue crucificado. Bom, o apóstolo Paulo El apóstol Pablo diz-nos a história, dice la historia, não a Bíblia, no la Biblia, mas que ele foi decapitado. que él fue decapitado. Bom, ele teve esse tipo de morte Él tuvo ese tipo de muerte por ser um cidadão romano. por ser un ciudadano romano. Pedro não era cidadão romano. Pedro no era ciudadano romano. Jesus não era cidadão romano. Jesús no era ciudadano Por isso romano. que eles passaram por uma pena de morte pior do seu tempo. Por eso es que ellos pasaron por la peor muerte en su tiempo. Mas o missionário Paulo Pero el misionero Pablo usou tudo isso, usó todo esto, inclusive a sua cidadania, inclusive su ciudadanía, ao seu favor. a su favor. Permita-me lembrar, amado irmão e irmã, Permítame recordar, amado hermano y hermana, de que as coisas não começaram assim. As coisas não las começaram cosas assim. no comenzaron así. Lembre-se de que em Atos dos Apóstolos, Recuerde que en Hechos de los o Apóstoles, apóstolo Paulo surge inicialmente como um perseguidor. el apóstol Pablo surge como perseguidor. E isso está aí no seu livro. Eso está ahí en su libro. Veja que nos primeiros dias da vida da igreja, Vea que los primeros días en la iglesia tornou-se notório se... a sua cruzada para acabar com a crença em Jesus. Vale. En su Nos- primer día, Nos dias da igreja, sí, en los días de la iglesia, tornou-se notório, visto, se vio muy visto o esforço de Paulo el esfuerzo de Pablo em acabar com a crença em Jesus. en acabar por las creencias de Jesús. Quando Estevão foi apedrejado e morto, Cuando Esteban fue apedreado y muerto, isso está no seu material. eso está en su material. Diz que Saulo guardou a túnica dos seus executores. Dice que Saulo guardó la túnica de sus Executores. Ou ejecutores. Sí. Mas por que será que isso aconteceu? ¿Por qué será que esto sucedió? Bom, observe comigo no slide. Vamos lá, Thales, por favor. Atos capítulo 6, versículo 13 e 14. Mira aí. Nos ajuda a entender o porquê. Vale. Ayúdame a entender el porqué aquí en la pantalla. Puede leer, hermano, por favor. Pero ¿por qué? Hechos 6 del 13 al 14. Y pusieron testigos falsos que decían: ese hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra ese lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Mudará os costumes que nos deu? Cambiará las Moisés. costumbres que nos dio Moisés. Isso chegando nos ouvidos de Paulo Eso llegó en los oídos de Pablo ou de Saulo o de Saulo. foi um grande problema. Foi um grande problema. Foi um não grande nada problema. bom, porque tudo isso era muito querido para Paulo. Porque todo eso era muy querido por A Pablo. lei, La lei, o templo, el tiempo, as tradições. las tradiciones. Então, como um violento perseguidor, Entonces, como un violento perseguidor, ele recebe autorização, e isso está, por exemplo, no seu livro, él recibe la autorización, por ejemplo, eso para está en su libro, lançar cristãos na prisão.
para colocar a los cristianos en prisión. E ele foi até as cidades estrangeiras para perseguir os cristãos. Y él fue hasta las ciudades extranjeras para perseguir a los cristianos. Até porque estes cristãos anunciavam Jesus Cristo como o Messias. Hasta porque ellos anunciaban a Jesucristo como el Mesías. Mas para Paulo, Pero Pablo, este Jesus ese Jesús, era maldito era maldito pela forma que ele morreu. de la forma que él murió. Porque Paulo conhecia Deuteronômio 21, 23. Porque Pablo conocía Deuteronomio 21, E 23. este texto nos diz que maldito é Y este texto nos dice que maldito es todo aquele que é pendurado no madeiro. todo aquel que es Pendurado colgado en el madero. no madeiro. Oh, era um senhor maldito. Era un señor Era um maldito. homem maldito. Era un hombre maldito. Na opinião de Paulo, como é que vocês vêm me dizer? Na opinião de Paulo, En la opinión de Pablo, como é que vocês vêm me dizer agora ¿cómo es que ustedes me vienen a decir ahora que este maldito homem que ese maldito é o hombre Messias prometido? era el Mesías? Não faz sentido. No hace sentido. Mas você percebe que perto de Damasco, ali ao meio-dia, voltando aí no seu material, Pero usted percibe que cerca de Damasco, y volviendo al material, ele teve uma visão de Jesus ressuscitado. él tuvo una visión de Jesús resucitado. E ele chega a ficar cego por causa desta visão. Y él queda ciego por causa de esta visión. E por causa desta visão, Y por causa de esta visión houve conversão. hubo conversión. Com pessoas difíceis, Con personas Deus age de maneira difíciles, Difícil. Dios hace de manera difícil. Mas o mais importante disso tudo Pero lo más importante de todo é que ele age. es que Él hace. Tem assuntos que nós, como igreja na Espanha, Aquí que nosotros como iglesia en España não vamos resolver. no vamos a resolver. Tem gente que nós vamos nos aproximar, Tienen gente que vamos a acercarnos, vamos pregar, vamos a predicar, vamos evangelizar, vamos a evangelizar, vamos falar. vamos a hablar. Mas elas precisarão ter Pero ellas necesitan tener um encontro com Jesus un encuentro con Jesús no caminho de Damasco. en el camino de Damasco. Perto de Damasco acontece tudo isso. Cerca de Damasco acontece todo eso. Isso marcou tanto a vida do apóstolo Paulo, Eso marcó tanto la vida del apóstol que Pablo, ele se baseia nesta que experiência él se basa en esta experiencia para falar do impacto que teve a presença de Jesus na vida dele. para hablar del impacto que tuvo la presencia de Jesús en su vida. Igreja de Cristo. Iglesia de Cristo, É a partir desse momento, é a partir da sua conversão, es a partir de ese momento de su conversión que Paulo não desperdiça a sua vida como um cristão. que Pablo no desperdicia su vida como un cristiano. Com o mesmo vigor que ele tinha na perseguição. Com o mesmo vigor, força, intensidade que ele tinha na perseguição. Agarra fuerza en eso Que ele tinha para que perseguir. él tenía para perseguir. Él toma esa fuerza. Ele se lança na missão de anunciar o evangelho. Él se lanza a la misión de anunciar el evangelio. Diz aí no nosso material que ele foi assistido por Ananias. Dice en nuestro material que fue asistido por Ananías, Foi curado, fue sanado, foi batizado, fue bautizado, permaneceu em Damasco a anunciar o evangelho. permaneció en Damasco para anunciar el evangelio. Precisamente no lugar que ele pretendia prender os nossos irmãos. Precisamente el lugar donde él pretendía apresar a nuestros hermanos. E vocês sabem que Jesus não faz obra pela metade. Y ustedes saben que Jesús no hace obra por la mitad. O trabalho dele é sempre completo. El trabajo de él es siempre completo. Por isso, depois desse momento, Por eso es que después de ese momento, qual era a mensagem que o apóstolo Paulo pregava? ¿cuál era el mensaje que el apóstol Pablo predicaba? Observe comigo no ecrã. Vamos lá, Thales, o próximo slide. Observa conmigo ahí en la pantalla. Pode ler, por gentileza. ¿Qué mensaje predicó? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Demonstrando que Jesus Demostrando que Jesús era o era Cristo. el Cristo. Aleluia. Aleluya. Veja a diferença que faz Vea la diferencia que hace quando Jesus encontra verdadeiramente com alguém. cuando Jesús se encuentra verdaderamente con alguien. Após essa experiência de conversão, Después de esa experiencia de conversión, a vida de Paulo pode ser dividida em 4 períodos. la vida de Pablo puede ser dividida en 4 E periodos. podemos perceber no próximo slide, Thales, por favor. Y eso lo vamos a ver en los próximos, en la pantalla. 4 períodos dos quais nós vamos inclusive conversar sobre algum deles até domingo. Primeiro, os anos silenciosos. Son los 4 periodos que fueron hablados hasta el domingo. Primero, años silenciosos. Segundo, a obra em Antioquia. Segundo,
obra en Antioquía. Terceiro, as suas viagens missionárias. Tercero, viajes misioneros. E também as suas prisões. Y por último, sus prisiones. Nesta nossa conferência missionária, En nuestra conferencia nós misionera, vamos trabalhar alguns pontos de todos esses períodos. vamos a trabajar algunos puntos de todos esos periodos. Até porque nestas fases nós podemos aprender sobre Hasta porque en esta fase podemos aprender sobre ao que nós atribuímos o êxito de Paulo em suas viagens missionárias. lo que nosotros atribuimos al éxito de Pablo en sus viajes. Para que nós possamos aplicar na nossa missão em Espanha. Para que nosotros podamos aplicarlo a nuestra misión en España. Quais foram os desafios enfrentados por Paulo? ¿Cuáles fueron los desafíos a enfrentar de Pablo? E avaliar se não são os mesmos desafios nossos hoje. Y validarlos a nuestros desafíos de hoy. Quais foram as estratégias utilizadas por Paulo durante as suas viagens? ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas por Pablo en sus viajes? O que pode contribuir para a nossa missão hoje? ¿Y qué puede contribuir a nuestras misiones hoy? A capacidade que Paulo tinha para suportar adversidades. La capacidad que Pablo tenía para soportar la adversidad. Já que nos nossos dias Ya que en nuestros días nós temos uma geração de obreiros nosotros tenemos una generación de e obreros missionários y misioneros sensíveis ao sofrimento. sensibles al sufrimiento. Mas como disse agora há pouco, nós precisamos falar da igreja de Antioquia. Como hablamos ahora hace poco. E você pode ver que isso está no seu material, a igreja de Antioquia, o tópico da lição de número 1 também. Puede ver en su material en el tópico de la iglesia de Antioquía. Observemos no slide o texto de Atos, capítulo 11, versículo 20. Observemos el texto de Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Só volte pouquinho comigo. Solo vuelva un poco conmigo. Alguns irmãos que foram para Antioquia da Síria Algunos hermanos de los que fueron a Antioquía de Siria pregaram apenas para judeus. predicaron apenas para los judíos, Mas acabou por chegar em Antioquia pero terminó por llegar en Antioquía alguns irmãos que vieram de Chipre e de Cirene. algunos hermanos que vinieron de Chipre y de Cirene. Ilha de Chipre e Cirene, norte da África. Chipre es de Asia E Cirene, que está no norte da África. y Cirene está al norte de África. E eles é que começam a falar aos gregos. Y dice ahí que comienzan a hablar a los griegos, Público que ainda estava sendo desprezado por outros irmãos que lá estavam. un público que estaba siendo despreciado por algunos hermanos. E eles começam a falar do evangelho Y do ellos Senhor comienzan a Jesus. hablar del evangelio de Jesús. Preste atenção nisso que eu compartilho consigo. Preste atención a esto que comparto con ustedes. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. Antioquía es la tercera ciudad del Imperio Romano. Era uma cidade gentílica. Era una ciudad gentil. Os habitantes de Antioquia pertenciam a muitas raças. En Antioquía pertenecía a muchas razas. Era uma cidade cosmopolita. Era una ciudad de cosmopolita. Então, o cristianismo que foi formando nessa cidade Entonces el cristianismo que se fue formando en esa ciudad era um cristianismo que alcançava a diversas nações. era un cristianismo que alcanzaba a diversas naciones. Olhe para o seu material. Mira su material. Veja ali aquela parte que diz: compreenda o que aconteceu nesta igreja. Mira la parte que dice, comprenda lo que pasó en esta iglesia. No ponto 1 diz En el punto 1 dice, que Estevão foi martirizado Esteban fue martirizado e que os cristãos de Jerusalém foram espalhados por toda parte. y los cristianos de Jerusalén fueron esparcidos por todas O partes. ponto 2 nos diz El punto 2 dice, que alguns viajaram até Antioquia algunos viajaron a Antioquía e ao chegar ali y al llegar allí anunciaram a mensagem apenas aos judeus. anunciaron el mensaje solo a los judíos. O que é muito comum às vezes acontecer com igrejas étnicas. Es muy común verlo suceder en iglesias Ou étnicas. seja, igrejas que trabalham apenas com uma etnia. O sea, iglesias que trabajan solo con sus etnias. Eu creio que eu tenho aqui, por exemplo, e sei que tenho irmãos brasileiros. Yo creo que aquí tengo hermanos brasileños que seguro. É a mesma coisa de nós chegarmos em Portugal ou vocês chegarem aqui em Espanha e trabalhar apenas com brasileiros. Es lo mismo que llegar en Portugal o llegar aquí a trabajar solamente para brasileños. E isso vale para qualquer outra nacionalidade. Y eso va para cualquier otra Ou nacionalidad. seja, nós nos fechamos na nossa etnia, no nosso grupo. Nosotros nos cerramos a nuestro grupo. Bom, foi o que aconteceu com a igreja de Antioquia. Algo que sucedía con la iglesia de Antioquía. Mas veja o ponto 3. Pero vea el punto 3. Outros cristãos vieram de Chipre e do norte da África. Otros cristianos vinieron de Chipre y África del Norte. E eles é que pregam aos
gentios em Antioquia e houve resultados maravilhosos. Predicaban a los gentiles en Antioquía con resultados dramáticos. O ponto 4 diz que a igreja de Jerusalém, El punto 4 dice que la iglesia de Jerusalén, ao saber disso, al saber de eso, envia para lá um homem por nome Barnabé, envía para allá un hombre con nombre Bernabé, que era um líder cristão de confiança, que era un líder cristiano de confianza, para que ele investigasse o que é que estava acontecendo lá. para que él investigara lo que estaba sucediendo allá. Meu irmão, minha irmã, Mire, mi hermano y hermana, preste atenção novamente. presta atención nuevamente. Todo esse movimento missionário está a acontecer Todo ese movimiento misionero está por acontecer sem a participação de nenhum irmão de Jerusalém. sin la participación de ningún hermano de Não Jerusalén. tinha nenhum apóstolo lá. No tenía ningún apóstol allá. Pedro não estava lá. Pedro no estaba allá. João não estava lá. Juan no estaba allá. Nenhum dos apóstolos foi para Ninguno lá. de los apóstoles estaba. Quem acabou indo para lá depois ¿Quién acaba yendo para allá después? é Barnabé. Es Bernabé. Mas depois da missão acontecer, Pero después de la misión suceder, depois dos irmãos já estarem pregando o evangelho, después de los hermanos estar predicando el evangelio, dos irmãos já estarem anunciando a verdade, de los hermanos estar anunciando la verdad, isso nos mostra que quando a gente tem vontade de trazer pessoas para Jesus, eso nos muestra que cuando la gente tiene voluntad de traer personas a Jesús, nós não olhamos para as nossas limitações. nosotros no miramos nuestras Nós limitaciones, olhamos para as nossas oportunidades. nosotros miramos nuestras oportunidades. Amém, meus irmãos. Amén, mis hermanos. Deus todo dia está nos dando oportunidade Dios está todos los días dándonos oportunidades para que nós anunciemos, para que nosotros anunciemos, falamos, hablemos, demonstremos demostremos e alcancemos as pessoas y alcancemos las personas para o evangelho. para el evangelio. Barnabé chega lá. Bernabé llegó allá E ele chega e fica, ponto 5, ele fica satisfeito diante do progresso da igreja ali. él llega y queda satisfecho del progreso de la iglesia allí. Ele já sabia do irmão Saulo. Él ya sabía del hermano Saulo. E é Barnabé que, como diz o texto, recolhe Saulo de Tarso. Es es donde él se siente complacido por el trabajo de Saulo de Tarso. E traz Saulo de Tarso Y él trae a Saulo de Tarso, claro, él recoge a Saulo de para Tarso trabalhar em Antioquia. para trabajar en Antioquía. Olha só que interessante. Oh, mira qué interesante allí. Ou seja, um homem que vê algo maravilhoso acontecendo, O sea, un hombre que ve algo maravilloso sucediendo, ele já movido pelo Espírito Santo, él ya movido por el Espíritu Santo, diz: vamos trazer alguém para cá, dice, vamos a traer a alguien para que acá. algo maravilhoso também aconteceu na vida dele. Que algo maravilloso también sucedió en su vida. E diz o ponto 6, inclusive, Y mira el punto 6 inclusive, que é em Antioquia que en Antioquía, onde os nossos irmãos foram chamados donde nuestros hermanos fueron llamados pela primeira vez por la primera vez como cristãos. como cristianos. Isso está em Atos capítulo 11, versículo 26. Eso está en Hechos capítulo 11, verso 26. E às vezes você pode perguntar, mas em que ou como eles eram chamados até então? Ahí es donde usted se pregunta, ¿y cómo fueron llamados hasta entonces? Eles eram chamados de membros do caminho. Ellos fueron llamados miembros del camino. Por que será? ¿Por qué será? Porque Jesus é o Porque Jesús, caminho, a verdade. porque Jesús era el camino, la Y la verdad vida. y la vida. Como eles carregavam isso consigo, ¿Cómo ellos llevaban eso con ellos? então eram chamados de membros do caminho. Que ellos eran llamados miembros del camino. Depois eles são chamados de cristãos, Después son llamados de cristianos. porque lembravam pequenos cristos. Porque recordaban a pequeños Ou cristos. seja, olhavam para os cristãos Entonces miraban a los e ao cristianos olhar para eles, y miraban hacia ellos observava a sua semelhança com Cristo. y observaban la similitud con Cristo. Aqui está o ponto crucial da atividade missionária de Paulo. Aquí está el punto crucial de la actividad misionera de Saulo. Pois é em Antioquia Pues en Antioquía, que a visão de levar o evangelho aos gentios que era llevar la misión de llevar el evangelio a los gentiles, deve ter se consolidado. debe ser consolidada. Observe o ponto 7 aí no seu livro, por favor, Observe el punto 7 en su libro, onde mostra que a igreja em Antioquia se fortalece. donde muestra que la iglesia de Antioquía se fortalece. A igreja em Antioquia chega até a ajudar a igreja mãe.
la iglesia de Antioquía llega hasta ayudar a su iglesia madre. Porque eles enviam dinheiro para a igreja em Jerusalém, Porque ellos enviaron dinero a la iglesia de para Jerusalén ajudá-los nas suas dificuldades. para ayudarlos en sus dificultades. Observe o ponto 8. Observe el punto 8. Diz que Paulo e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia. Dice que Pablo y Bernabé fueron enviados a la iglesia de Antioquía. Então aqui, amados irmãos, Entonces aquí, amados nós hermanos, temos os primeiros missionários nosotros tenemos los primeros misioneros ou mensageiros do evangelho, o mensajeros del evangelio enviados especificamente por uma igreja missionária enviados específicamente por una iglesia misionera para irem a países estrangeiros. para ir a países extranjeros. Você pode perceber comigo no texto, por favor, Thales? Usted puede percibir en el texto, por Veja o favor. que diz Hebreus 13:2. Dice, ministraban estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Você percebe nesse texto Usted percibe en este que texto uma igreja diversa, una iglesia diversa. ou seja, com diversas pessoas, Sí, o sea, con diversas personas de diversos de lugares, diversos lugares. numa cidade cosmopolita, ou seja, gente do mundo inteiro, Una ciudad cosmopolita, o sea, de gente del mundo entero. se ocupou em alcançar Se ocuparon en alcanzar o mundo da sua época. el mundo de su época. Observe no seu livro, Observen su libro. os líderes de Antioquia Los líderes de Antioquía nos dão uma seção transversal dessa igreja. nos dan una visión transversal. Você pode perceber que Barnabé, por exemplo, era um judeu lá de Chipre. Puede percibir que Bernabé era un judío de Chipre. Simeão, chamado Negro, Simeón, llamado el Negro, provavelmente nascido na África. probablemente nacido en África. Você tem Lúcio de Cirene, Lucio de que Cirene, era uma cidade da África do Norte. de una ciudad del norte del África. Você tem servindo nessa igreja Menahem, Tiene ahí nombrado a Menahem. que era um irmão de criação de Herodes Antipas. Era un hermano adoptivo de Herodes Antipas. Fazendo parte dessa igreja está Saulo, Haciendo parte de esa iglesia está Saulo, que era um judeu que era un judío da cidade romana de Tarso, de la ciudad romana de Tarso, que haveria de tornar-se mais tarde no apóstolo Paulo. que más tarde se volvería el apóstol Pablo. Então, amados conferencistas, Entonces, amados conferencistas, quando uma igreja se propõe a alcançar pessoas, cuando una iglesia se propone alcanzar personas, ela faz tudo o que ela pode. ella hace todo lo que puede, Tudo o que ela pode. todo lo que ella puede, Tudo o que ela pode. todo lo que ella puede. Repito mais uma vez. Repito una vez más, Tudo o que ela pode todo lo que ella puede para alcançar os seus objetivos. para alcanzar su objetivo. Atos capítulo 13, Hechos capítulo 13, entre o versículo 2 e o versículo 4. entre el versículo 2 y 4, Você percebe que a igreja está em oração? usted percibe que la iglesia está en oración. Oh, meus irmãos, Oh, a hermanos. gente não consegue avançar um passo na igreja. Nosotros no podemos avanzar un paso en la Sin iglesia oración. sin oración. A oração abre espaço para o Espírito Santo falar com a gente. A oração abre espaço La oración abre espacio para nosotros, para o Espírito Santo para falar el com a Espíritu gente. Santo hablar a nosotros, Para o Espírito Santo levantar missionários. para el Espíritu Santo levantar Para o misioneros, Espírito Santo chegar na liderança e dizer: aparta esse e aparta aquele. para el Espíritu Santo llegar a los líderes y decir, Eu aparta tenho esse. uma grande obra para eles em Dios algum tiene lugar. una grande obra para ti. A oração move a Deus. La oración mueve a E Dios. Deus move em favor da igreja que ora. Y Dios mueve en favor de la iglesia que ora. Nós só avançaremos na Europa Nosotros solo avanzaremos en Europa se nós voltarmos à oração. si nosotros nos volvemos a la oración. Vamos para as viagens. Vamos a los viajes. Quais as viagens e propósitos de Paulo? ¿Cuáles son los viajes y los propósitos As de viagens de Pablo? Paulo abrangem 4 províncias do Lo- Império Romano: Los viajes de Pablo habla de 4 provincias del Imperio Romano: Galácia, Galacia, Macedônia, Macedonia, Ásia Asia e Acaia. y Acaya. Nós temos as 3 viagens do apóstolo Paulo, que estão no seu livro, inclusive, Nosotros tenemos los 3 viajes que hizo el apóstol Pablo, inclusive en su libro, do qual a primeira tem um mapa del cual el primero tiene un mapa e que aqui também está disponível. y que aquí también está disponible. E que a gente pode resumir como missão aos Gálatas. Y que la gente lo puede resumir como misión a los Gálatas. Acaba por acontecer entre 46 e 48 depois de Cristo, Termina por suceder entre 46 y 48 después de Cristo, onde Paulo e Barnabé são enviados a pregar as boas novas donde Pablo y Bernabé son enviados a predicar las buenas nuevas na província romana da Galácia. en la provincia romana de Galacia. Na sua Bíblia, Galicia. na Em sua sua Bíblia. isso está entre Atos capítulo 13, versículo 4.
Está entre Hechos capítulo 13, verso 4, e o capítulo 14 e o versículo 28. y está entre el capítulo 14 y verso 28. Depois nós temos a segunda viagem. Después tenemos el segundo viaje. Na segunda viagem, El segundo viaje podemos chamar ou resumir como uma missão à Grécia. podemos llamar o resumir en la misión a Grecia. O mapa está no seu material En el mapa está en su material e também está disponível aqui. y también está disponible en la pantalla. Por onde ele andou. ¿Por dónde él andó? Isso deve ter acontecido aproximadamente entre 48 e 52 depois de Cristo. Eso tuvo que haber sido sucedido entre 48 y 52 después de Cristo. Você já deve ter percebido que eram viagens que duravam anos. Ya tuvo que haber percibido que los viajes duraban años. E Paulo agora viaja com Silas, Y Pablo ahora viaja con do Silas, qual eles atravessam a atual Turquia, y la cual ellos atraviesan la actual Turquía, entram na Grécia, entran a Grecia, fundando igrejas ao longo do caminho. fundando iglesia a lo largo del camino. Para nós que estamos na Europa, aqui tem uma informação importante. Para nosotros que estamos en Europa, tenemos aquí una información importante. Você pode observar comigo? Usted puede observar conmigo. Pode ler você, por favor. Todo, hermano. Todo. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo, acompañado de Silas, Timoteo y Lucas, cruzó el mar Egeo para llegar a Europa, específicamente a la provincia de Macedonia. Fueron directamente a Filipos, una ciudad con la posición privilegiada de una colonia romana, donde tuvieron lugar dos conversiones notables. Lidia, una comerciante de Asia, y otros miembros de su casa se convirtieron. Después de que arrestaron a Pablo y Silas, el carcelero y su familia también se convirtieron. Esta información se informa en el libro de los Hechos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Hechos de los Apóstoles, en capítulo é que 16. nos conta como o evangelho chegou na Europa. É que Se nos nota, conta como o evangelho chegou na Europa. se nota como el Evangelio de Europa. Ya está. E chegou pelas mãos de quem, igreja? Y llegando a las manos de quién, iglesia? Do apóstolo Paulo. Del apóstol Pablo. E vocês podem perceber que nesta viagem, Y usted puede percibir que en este viaje, ele toma a cidade. Nós vamos conversar sobre isso mais à frente. él toma la ciudad. Vamos a conversar eso más luego. Ele chegando a Filipos, Él llegando a Filipos, que era uma cidade de posição privilegiada, que na era colônia una romana. ciudad posicionada, privilegiada en Europa. E dentro das conversões notáveis está Lídia, Dentro de su conversión notable está Lidia, uma comerciante. una comerciante. Lídia, Lidia, uma comerciante. una comerciante. Interessante que o apóstolo Paulo Interesante que el apóstol Pablo não escolhia apenas a cidade, no escogía solo la ciudad. ele também escolhia muito bem com quem falar. Él también escogía muy bien con quién O hablar. apóstolo Paulo estava para falar com todos. El apóstol Pablo estaba para hablar con todos. Mas interessante que o apóstolo Paulo tinha uma estratégia dele Pero lo interesante es que el apóstol Pablo tenía una estrategia de él, de falar com pessoas notáveis da cidade. de hablar con personas notables de la ciudad. Porque ele sabia, como nós sabemos, Porque él sabía, como nosotros sabemos, que se eu tiver acesso a alguém que si yo tuviese acceso a alguien que tem acesso a tantos outros, que tiene acceso a muchos otros, e a conversão dessa pessoa acontecer, y la conversión de esa persona sucediese, eu não estou alcançando apenas essa pessoa. yo no estoy solamente alcanzando a esa persona, Eu estou já antecipando o alcance de outras yo pessoas. estoy anticipando alcanzar a otras Por personas. isso que nós, como igreja missionária, Por eso es que nosotros como iglesia misionera de não Cristo podemos ter medo da cidade. no podemos tener miedo de la ciudad. A cidade não nos pode assustar. La ciudad no nos puede asustar. Às vezes nós nos vemos pequenos demais. A veces nosotros nos creemos muy pequeños. Achamos que a nossa congregação não é capaz de alcançar o prefeito da cidade. A veces nuestra congregación no llega a alcanzar al gobernante de la ciudad. Não é capaz de alcançar uma pessoa notável da cidade. No es capaz de llegar a alguien notable en la ciudad. Comerciante da cidade. Un comerciante de la ciudad. Mas quem disse que não é? Pero ¿quién dice que no? Aliás, nós temos a melhor proposta para o ser humano, que é o Evangelho de Jesus. La mejor propuesta para el ser humano del Señor Jesús. Não existe melhor proposta para curar o mundo, No existe mejor propuesta para curar el mundo, para sanar el mundo, para curar pessoas, para sanar personas, para curar doenças, para sanar dolor, para curar enfermedades, depresión, para acabar com o pecado, para acabar con el pecado, para acabar com os males da cidade, para acabar con los males de las ciudades, problemas da cidade, problemas de las ciudades, aflições da cidade, demônios agindo na cidade. demonios de las ciudades. Que não seja o Evangelho
Evangelho de Cristo que no Jesus. sea el Evangelio de Cristo. Por isso nós temos a melhor mensagem. Nosotros llevamos el mejor mensaje. Talvez o que nós não estamos tendo Tal vez lo que nosotros no estamos teniendo é a melhor estratégia. es la mejor estrategia. Mas falando em língua comercial, permita-me, Pero falando uma linguagem comercial, hablando del mensaje comercial, nós temos o melhor produto nosotros tenemos el mejor producto para oferecer às pessoas. para ofrecer a las Claro personas. que Jesus não é um produto, Recuerda, Jesús no es un producto, mas ele é algo que alguém que nós oferecemos. pero es aquel lo que nosotros ofrecemos. E alguém que pode transformar a vida das pessoas, Y alguien que puede transformar la vida de las que personas, pode ser o caminho, que puede ser el camino, a verdade la verdad e a vida. y la vida. Nós não podemos só anunciar a Madrid ou a qualquer outro lugar Nosotros no solamente vamos a anunciar a Madrid, sino a cualquier otro lugar, que Jesus é o caminho, que Jesús es el camino, que Jesus é a verdade, que Jesús es la verdad, ou que Jesus é a vida. o que Jesús es la Não, vida. Madrid ou Espanha precisa olhar para nós Madrid o España necesita mirar hacia nosotros como gente do caminho. como Gente do caminho, que vive gente no del caminho, camino, que anda no caminho, que anda en el camino, que está no caminho, que sana en el camino, que vive a verdade, que vive la verdad, anuncia a verdade, anuncia la verdad, briga pela verdade, vive por la verdad, faz tudo o que pode pela verdade. hace todo lo que puede por la verdad, E por andar no caminho, y por andar en el por camino, estar firmado na verdade, por estar afirmado en la verdad, tem a vida tengo vida que está em Cristo que Jesus. está en Cristo Jesús. E nós só podemos oferecer para os outros Y nosotros podemos ofrecer para otros aquilo que a gente tem. aquello que nosotros Se a tenemos. vida de Jesus estiver em nós, Que si la vida de Jesús estuviese en nosotros, então a vida de Jesus vai chegar nas outras entonces la pessoas. vida de Jesús llegará en nosotros. Aleluia. Aleluya. Isso aconteceu com a entrada do Evangelho na Europa. Eso sucedió con la entrada del Evangelio. Depois você pode olhar para Atos 16 e ver isso com mais cuidado. Después usted puede ver en Hechos capítulo 16 y estudiar. E aí nós temos a terceira viagem, ¿Qué nos enseña la tercera que a gente viaje? pode resumir como a questão de Corinto. Nosotros podemos resumir como el asunto de Corintio. Acontece entre 53 e 59 depois de Sucede Cristo. entre 53 y 59 después de Cristo. E você percebe nessa viagem Paulo a tratar de dificuldades na igreja em Corinto, Ahí es donde Pablo trata sobre las dificultades en la iglesia de Corintio, que o envolveram em preocupações, naturalmente. que se envuelve en preocupaciones. Paulo era um autêntico pastor, Pablo era un auténtico pastor, ou seja, aquele que se preocupa com a condição também da congregação. o sea que se preocupa por el ambiente de la congregación. E isso produziu mais viagens na E vida é- do apóstolo Paulo. Y eso produjo más viajes en la vida del apóstol Pablo. Mediante tudo isso, amados irmãos, eu concluo, Mediante todo eso, yo termino tomando esse texto que está na conclusão, da tomando lição, este texto que está en la conclusión, que compreendendo as suas viagens, que comprendemos de sus viajes, compreendendo as realizações de Paulo, comprendiendo las realizaciones de Pablo, nós percebemos a grandeza da missão deste homem. nosotros comprendemos la grandeza de la misión de este E hombre. por que que o seu trabalho reflete em nós até hoje. ¿Y por qué es que su trabajo refleja en nosotros hasta hoy? E apesar sim de ele ser um homem controverso, Y a pesar de ser un hombre controversio, ou seja, um homem que nós até hoje estamos tentando entender a mente dele. es un hombre que estamos tratando de entender hasta hoy. Se você sentar com um grupo de teólogos, Si tú te sientas con un grupo de teólogos, pesquisadores, eh, pesquisadores da vida de Paulo, escudriñadores, você vai ver quantas opiniões eles têm sobre Paulo. usted va a ver cuántas opiniones tienen sobre Pablo. Livros já foram escritos tentando entender a mente de Paulo. Libros ya fueron escritos intentando entender la mente de Pablo. Pastores, pregadores e mestres até hoje estão anunciando o que Paulo anunciou. Pastores, predicadores, maestros, intentando anunciar lo que Pablo anunció hasta hoy. Às vezes alguém que quer trazer uma confusão no meio da igreja chama os ensinos de Paulo. A veces ya hay personas que quieren entrar en una confusión ya del mensaje de Pablo. Por isso que eu estou dizendo, ele, apesar de ele nos parecer uma pessoa controversa, Por eso que estoy diciendo, a pesar de parecer una persona problemática, ele viajou, preste atenção no que está escrito no seu material, ele viajou para fazer algo presta atención, él viajó para hacer algo e visitou para manter o que fez. y visitó para mantener lo que hizo. Porque, amada igreja, Ok, amada iglesia, nós não podemos pensar apenas em começar.
nosotros no podemos pensar solamente en comenzar. É importante pensar também em continuar. Es importante también pensar en continuar. Às vezes eu e você estamos com visões missionárias maravilhosas. A veces tenemos visiones maravillosas, misioneras. Você já começou um projeto missionário no seu bairro, na sua vila, na sua igreja? Usted ya comenzó un proyecto misionero en su barrio, de su iglesia. Passaram dias, Pasaron días, passaram meses. pasaron meses. Você parou. Usted paró. Por que parou? ¿Por qué paró? Por que parou? ¿Por qué paró? Porque às vezes nós imaginamos que só pensar no começar é o suficiente. Porque a veces pensamos que solamente el comenzar es suficiente. E esquecemos que o mais importante não é como começa, Y olvidamos que lo más importante no es cómo comienza, mas é como acaba. es cómo termina. Talvez uma bênção que mais está faltando na nossa vida Quizás es una bendición que está faltando de nuestra vida. é a bênção da perseverança. Es la bendición de la Tem perseverancia. gente que quer um monte de coisa. Es que hay gente que quiere un montón de cosas. Quer um bom trabalho, Quiere un buen trabajo, quer carro, quiere coche, quer casa, quiere casa, boa casa, buena casa, tudo do bom, todo bueno, tudo do melhor. todo de lo Mas mejor. ele esquece de pedir Deus, Pero ellos olvidan de pedir a Dios, dê-me a bênção da perseverança, dame la bendición de la porque perseverancia. eu não quero ser uma pessoa que começa bem. Porque yo no quiero ser una persona que comienza bien. Eu quero ser principalmente uma pessoa que acaba bem. Yo quiero principalmente ser una persona que termina bien. Porque o nosso próprio Jesus ensinou Porque nuestro propio Jesús enseñó que aquele que perseverar até o fim, que aquel que perseverase hasta el fin, aquele que perseverar até o fim, aquel que perseverase hasta el fin, vou repetir pela terceira vez, aquele que perseverar até voy o a fim, repetir, aquel que perseverase hasta el final, esse é que será salvo. ese es el que será Não salvo. é aquele que perseverar no começo, No el que persevera en el não é só comienzo, aquele que persevera no meio, no el que persevera en el mas medio, é aquele que persevera até o aquel fim. que persevera hasta el fin. Então, na missão que nós temos neste continente, Entonces, la misión que tenemos en este continente. tomando o texto que está na sua apostila, Entonces, revise el texto que está en su nós queremos libro. que Deus nos permita ter este mesmo sucesso. Dejemos que Dios actúe y podamos hacer este mismo suceso. Depois de nós aprendermos as lições que Paulo aprendeu. Después de aprender lo que las lecciones que Pablo aprendió. Por isso, amanhã, na nossa primeira aula sobre esta matéria, Por eso mañana, la primera clase sobre esta materia, vamos pensar sobre o que levou Paulo a ter êxito em seu trabalho. vamos a ir a qué fue lo que llevó a Pablo a tener éxito en su trabajo. E eu creio que tanto nesse assunto quanto no assunto que o pastor Maicon vai nos ministrar, Yo creo que tanto en este tema como en el tema que va a ministrar el pastor Michael, o Senhor continuará fortalecendo el o nosso Señor coração. continuará fortaleciéndonos. Para a honra e glória do seu nome. La honra y la gloria a su Em nombre. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén.